Boa noite a todos. 8 horas, já estou a postos aqui. Agora deixo por conta aí da nossa equipe do IDEM aí, fazer a abertura e os necessários encaminhamentos para a gente dar seguimento a mais um dia de evento aqui. Espero que tenha sido que seja como nos dias anteriores, com bastante conteúdo, com a participação de todos aqui, para que a gente possa construir conhecimento. É verdade, professor. Nós temos agora, nesse momento, 19 pessoas, 20 pessoas na sala. Acho que o povo está... Mas também nós somos britânicos, né, professor? São 19 horas e isso demonstra, né, o nosso compromisso com a nossa fala, o nosso respeito com quem chega no horário. Eu sempre digo verdade. Que a gente precisa prestigiar quem chega no horário certinho, perfeitamente. Então, que tenhamos um bom curso. No final, eu vou falar um pouquinho do IDEM, que tem mais pessoas para que eu atinja o maior número de pessoas. No final, eu faço um fechamento. Vamos dar início, professor, que Deus nos ajude, conduza a nossa fala e que estejamos bem até o final. Tranquilo. Eu vou pedir para você, Eliette, que quando você constatar aí a presença de Juliana Fernandes, Daniele Oliveira e Sandra Pedroso, você me informe, porque são convidados nossos que vão fazer algumas pontuações aqui. E eu queria citar a Sandra, a Daniele Oliveira e a Juliana. Juliana, o senhor sabe de quê? Porque já tem... Fernandes. Eu estou aqui presente. Pronto. Então, acho que só a Sandra que está pendente. Mas aí, quando ela entrar, eu faço as necessárias apresentações. Então, tá. Então, acredito que podemos começar. Quer esperar mais 3 minutos? Não tem problema. Já tem 25 pessoas, já tem 2 minutos que estamos conversando. Comece, senão o senhor não consegue atingir o seu objetivo. Mesmo, porque se deixar... pois é, e se deixar, eu falo a noite toda, você sabe, né? Então, Então tá, pessoal, vamos... Pode iniciar. Vamos começar aqui a nossa atividade de hoje. Primeiro, agradecendo, né, como eu já havia falado, a presença da Juliana Fernandes, nossa parceira de longa data, controladora geral lá do Inmetro de Santa Catarina, participou do nosso curso de capacitação, é palestrante, eu não lembro a data, acho que é dia 22. Dia 22, segunda-feira. Maravilha, aí, ó, dia 22 de fevereiro, ela vai fazer uma palestra sobre a atividade de controlador no contexto, né? No contexto brasileiro, né? Tudo bem que ela é uma instituição fora da curva, né? Por se tratar de Santa Catarina, que tem um alto grau de controle, e também por se tratar do Inmetro, que é uma das instituições mais organizadas do país, né? E depois a gente vai falar disso. Por que então a controladora, com gabarito tão grande, está buscando conhecimento, está participando de processo seletivo, perdeu várias noites buscando capacitação com a gente, meia-noite ela mandava mensagem: professor, estou com dúvida aqui, pelo amor de Deus, me ajude, eu não posso perder nesse curso. Então, lá na frente, no finalzinho, a gente vai falar por que profissionais com esse naipe não descansam, estão sempre buscando conhecimento. Mas aí eu passo a palavra a você, Juliana, para que se apresente aí e fale um pouco do que você vai apresentar para a gente no dia 22, se possível. Boa noite a todos, boa noite. Eu estou aqui com o meu pequeno, então nós estamos em remoto, né, em casa, então... Pode ficar tranquila. Hoje eu vou estar em casa, mas na segunda-feira eu já reservei um ambiente especial para esse momento tão especial. Eu não... como recusar um convite do professor Edson, que eu tenho o maior respeito e agradecimento por todo o conhecimento que me foi passado. O controlador, primeiramente, ele nunca pode deixar de aprender, né? Então, a gente está sempre se atualizando, sempre correndo atrás da informação. A informação, ela muda toda hora e a gente tem que estar sempre conforme, né? Então, foi uma bênção, que eu diria, né? Encontrar o professor Edson nessa caminhada, essa parceria que cada vez se fortalece mais, né? E
e trazer a história do Inmetro para junto, né, a questão da vivência como controladora desde 2016, é um desafio que eu sou apaixonada, eu acho que o controlador, ele tem que ter paixão pelo que ele faz, senão ele não sobrevive, né? Verdade. E assim, e poder compartilhar as experiências como controle, isso é fundamental, porque um dia também compartilharam comigo, né? E continuam compartilhando. Então, a gente tem sempre que... quem compartilha conhecimento, cresce conhecimento, né? Que maravilha, verdade. Então, eu convido a todos para participar dessa minha experiência, né? É um órgão pequeno e isso é muito bom quando tem um órgão pequeno para tocar, porque dá para fazer... ele se torna modelo, experiências para serem implementadas, porque se tu consegue fazer ali, tu consegue usar como modelo para poder implementar outros projetos, né? E a CGE faz isso com a gente ali no nosso órgão, como a gente implementou a gestão de riscos, né? Em 2018. Então, assim, tem alguma coisa para poder ensinar, compartilhar com os colegas na segunda-feira à noite. Maravilha, já comprei meu ingresso, minha cadeira logo na frente, paguei mais caro e não vou perder. Depois eu vou disponibilizar o link para o pessoal que tem interesse em participar. Também gostaríamos de agradecer. Muito obrigado, Juliana. Se puder acompanhar, sua presença aqui sempre inclui mais. Eu sei que você já assistiu na turma nacional, mas querendo ficar aqui, depois eu recomendo até que você assista a aula de ontem, porque nós falamos de LDO, PPA, que é a sua paixão aí, teve muita coisa interessante, tá certo? Pode deixar. Muito obrigado, então, fique à vontade aí, a casa é sua. Intervenha no momento que achar oportuno, porque a sua participação é muito relevante. Gostaríamos de registrar também a presença aqui de Daniele Oliveira, né, representando a Secretaria Especial de Cultura e o Departamento de Fomento do Governo Federal. O IDEM, mais uma vez, mostrando aqui a sua força, a sua competência, né, no recrutamento de profissionais competentes para participar. Então, temos hoje aqui a presença do governo federal aqui, né? Sobretudo da Secretaria Especial de Cultura. Daniele, você está nos ouvindo aí? Por favor, se apresente. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, tá. Em alto e bom som. Obrigado. Tenho acompanhado aqui o evento pelos grupos, né, do Facebook, e já participei também do curso de capacitação em auditoria com o professor Edson. E estou achando o evento, como sempre, né, de grande excelência, como curso de capacitação também. E queria agradecer o IDEM, os professores, os colegas pela oportunidade, pela iniciativa, né, de participar desses debates tão enriquecedores. Muito obrigado, Daniele. Fique à vontade aí para participar, intervir quando eu julgar necessário. Ressaltando também, pessoal, que no caso da Daniele especificamente, para quem tem problemas lá, vou até fazer o mexer aqui, para quem tem problema lá com o governo federal, na Secretaria de Cultura, tá com problema lá em convênios e tal, e muitas vezes a gente está iniciando, está perdido, procura essa moça lá no governo federal, né? Porque ela trata de acompanhamento de transferência, ela que aprova, reprova, né? Trata de convênio, termos de fomento, emendas impositivas e espontâneas. Aí muitas vezes não é nem o problema com ela, mas procura ela lá, porque é diferente. Eu vou falar isso lá no final, quando eu falar dos profissionais de alto rendimento, e vocês vão entender como é importante a gente ter uma network consolidada, né? Mas aí, então, eu acho que agora a Sandra Pedroso ainda não chegou. Quando ela chegar, ela se apresenta. Então, muito obrigado a todos. Pessoal. Seja bem-vinda. Muito obrigado a todos, então, e vamos dar início aqui ao nosso trabalho, que, como a Eliette disse, nós temos muita coisa ainda para ver hoje, né? Não sei se o professor Derli já chegou, já está participando do evento. Aí tá, só que antes de começar aqui, deixa eu ver aqui, eu estou cheio de papelzinho aqui, hoje estou parecendo um Faustão, cheio de papelzinho. Só que antes de começar hoje, eu tenho três encaminhamentos aqui para falar. A primeira questão é quanto a cursos, né? Aí já falamos com o IDEM, a própria Eliette disse que vai tratar disso lá no final. Segundo ponto, os cientistas aí sociais, né? O pessoal da área de economia, da área de assistência social,
Economia, Assistência Social e Saúde, agradecendo, né, por nós termos citado ontem a importância desses profissionais, né, na elaboração do PPA, da LDO e da LOA, né? Aí teve um economista, inclusive, dizendo que trabalha no governo há muito tempo, elabora os relatórios, mas nunca compôs uma comissão de PPA, LDO e LOA. Isso é um fator, um aspecto. Temos também estatísticos aqui no grupo, agradecendo a participação. Então, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, como eu disse, e tem a última questão aqui, que eu vou pedir até licença ao IDEM, que 7 pessoas pediram, né, encarecidamente que eu falasse mais um pouquinho sobre o sistema, porque eles estão entrando agora assumindo agora as controladorias, não têm muita experiência no sistema e queriam pelo menos entender o funcionamento do sistema para ver se realmente eles têm condição de acompanhar, se precisariam de um curso de capacitação, quais seriam as sugestões que a gente poderia dar, o que o sistema poderia implementar e facilitar, né, na atuação deles. Deixa eu só chegar aqui no slide. Acho que tem um microfone ainda aberto aí, se puder fechar, eu agradeço. Tá, então chegamos aqui, né? Então, ontem a gente parou no sistema, eu por conta do horário, eu não pude apresentar, mas hoje vou apresentar rapidinho aqui, vou fazer algumas explicações. Ele tem som, né? O vídeo tem som e tal, mas eu não sei se vai ser reproduzido aí. Mas tá, só respondendo, porque ele falou que estava muito reduzido lá, então eu fiz só um detalhamentozinho, e não é especificamente esse sistema. Todo sistema de auditoria que se preza tem que ter, no mínimo, esses recursos, né? E ele queria saber qual a vantagem de se utilizar um sistema de auditoria, sobretudo para quem está implementando, né, uma estrutura de auditoria ou de controle. Se a Juliana quiser até complementar depois, ela pode, né, porque tem experiência na área. A própria Daniele também, que utiliza sistemas dentro da instituição lá do governo federal, que utiliza os próprios sistemas de controle lá disponibilizados pela CGU, mas vamos lá. Um dos primeiros pontos, gente, é a praticidade, né? Por exemplo, imagine você ter que realizar análise de balanços, né? Você controlador, muitas vezes tem só você, controlador, e no máximo um auditor, um contador lá te auxiliando. Aí imagine, todo mês você está fechando balanço, conta por conta, né? Porque, como eu disse, você não pode confiar cegamente no sistema, você vai ter que fechar balanço na mão. Olha a diferença de você ter que fechar um balanço na mão do sistema e você alimentar, né? E alimentar outro sistema de auditoria, o balanço sai pronto, já sai, porque uma coisa é você fechar o balanço, né? Que você vai ter que fechar na mão, o sistema fecha para você. A outra coisa, você realizar todo o procedimento de análise gerencial. O sistema também vai realizar todo o procedimento de análise gerencial para você. Então, imagine, para quem fecha balanço mensalmente, isso aí é um ganho de tempo assim imensurável, né? Porque você não pode parar o setor ali e dizer, não quero conversa com ninguém essa semana porque eu estou fechando o balanço. Não existe isso, seu controlador. Se eu tenho inúmeras atividades ali, como a Eliette falou do Beto ontem, você tem que ter tentáculos e alcançar todas as esferas da sua entidade, todos os âmbitos ali dentro da sua unidade. Confiabilidade, né? Aí eu coloquei aqui TCU, relatório prévio, mas pode ser o TCE ou o TCM. Gente, vocês com sistema instalado, né, um sistema de auditoria instalado, você pega esse padrão do relatório prévio do controle externo que vocês têm aí, do TCE, no caso de vocês aí, implementa isso dentro do sistema e elabora o seu relatório prévio, ou seja, você está antevendo as situações que você, porventura, vai sofrer por parte do TCU, as inspeções. Por quê? Porque você está fazendo antecipadamente um trabalho que o TCU vai fazer depois. Então, você pode até corrigir, a depender da situação do ato ou fato, antes dele ser encaminhado para o seu órgão de controle. Integridade da informação. Ninguém consegue alterar relatórios. Isso é seguro para quem? Isso é seguro para o gestor. Por quê? Porque se o controlador for incompetente e tentar maquiar os relatórios para segurar o cargo dele, lá no relatório vai estar a constatação do relatório e o encaminhamento dele. Então, o gestor pega aquele negócio e fala, mas você está dizendo que está tudo ok, mas esse sistema que você comprou aqui, então não presta, porque está dizendo que está tudo errado. Como é que você está dizendo que está tudo ok? Então, preserva o gestor. E
por outro lado, preserva o controlador. Por quê? Porque quando o gestor fala assim, ô Zezinho, muda esse negócio aí para mim, cara, você vai colocar que essa conta tá ruim aí, cara, vai me complicar, pô, você não é meu parceiro, eu te coloquei aqui porque eu confio em você. Prefeito, infelizmente não dá, prefeito, porque, olha, eu só consigo alterar aqui, mas esse é um posicionamento do sistema, prefeito, e o sistema não está aqui para prejudicar o senhor não, prefeito, o sistema está antevendo o que o Tribunal de Contas vai ver lá na frente e vai imputar uma multa para o senhor, para mim ou para divisão de contabilidade. Então, ele está o quê? Ele está monitorando previamente acontecimentos que vão estourar lá na frente e podem prejudicar tanto o senhor quanto a mim, né? Então, prefeito, eu não tenho como alterar, o que a gente tem que fazer é sanar essas inconformidades ou deixar de comprometer esses atos, de realizar esses atos que comprometem a gestão para a gente poder trabalhar. Redução de trabalho, a informação gerada estará disponível a qualquer momento. A Cleusa falou, não, chega demanda lá do Tribunal de Contas, aí para tudo para procurar. Gente, se você tem um programa de auditoria, tem os programas de auditoria lá implementados para controlar pagamento, controlar diária, controlar folha, controlar balanço, e tudo tá no dia que o cara chegar lá e disser, olha, eu quero todos os pagamentos de diária realizados para o prefeito, você vai lá e filtra, tá na mão lá, tudo com confiabilidade. Não, pega a pasta 32 lá no arquivo. Mas o menino foi digitalizar e tá faltando uma folha. Poxa, justamente a folha que o TCU, que o Tribunal de Contas está pedindo, e isso acontece muito. Quem trabalha respondendo demanda do Tribunal de Contas, sabe que isso acontece. Não, pega o ofício lá. Não achei, não. Então vai lá, pega no diretório lá, no diretório geral que está lá. Quando você abre lá o ofício, que era o 32, 33, está lá, que se referia, por exemplo, a diárias, entrou outro colega seu lá e sem querer alterou, renomeou aquele negócio, a informação sumiu, gente, já está falando de outra coisa, né? Então tá, olha só, a redução de trabalho que um sistema de controle promove para você. Relatórios padronizados e elaborados automaticamente. A análise estará sempre baseada nos mesmos itens. Não é aquele relatório essa semana que você fez, que trata de diária, está no item 5, aí você vai consolidar. Não, mas o Zezinho fez agora, já é no item 7. Aí você vai juntar aquelas informações, aí você tem que copiar para transcrever o item 5 do relatório, o item 16 de outro, o item 19 de outro, e fica aquela salada que ninguém entende. Você precisa tabular no Excel para poder jogar para o Word depois, porque você não consegue amarrar as informações. Quem trabalha com isso sabe o que eu estou dizendo. E lá você tem um relatório padronizado. Toda vez que você imprimir aquele relatório, aquele modelo de relatório, que seja de análise de pagamento, de diário ou outro processo, vai ser sempre o item 15, vai ser diária, não tem disso. Então tá, vamos filtrar pelo item 15 aí, eu estou com o meu processo pronto. Processos extremamente organizados. Os processos vão ser devidamente ordenados, sempre numa sequência e com a mesma estrutura de sempre. Qualidade do produto final. Aí você tem lá o relatório, você tem os papéis de trabalho, vocês têm a legislação, vocês têm anexo, e o sistema, se você quiser, se você, por exemplo, está fazendo uma tomada de contas, você está lá, você fez as oitivas, está lá a mídia, lá, porque pode ser um áudio, pode ser um vídeo, pode ser foto, né? Está tudo lá numa mídia, por quê? Porque o sistema armazena isso para vocês também. Então, a diferença entre você trabalhar com um sistema e você adotar todo esse procedimento manualmente, é um procedimento hercúleo que o controlador tem que fazer, além de toda essa responsabilidade, gerenciar isso, ele funcionar como banco de dados do município, porque na verdade é isso, quando você não tem um sistema que trabalha para você, você tem que ser o banco de dados no município. Senhor controlador, qual é aquela lei lá? Onde está aquela lei lá? Não, vamos procurar aqui no site lá, porque eu já não sei mais onde está. Você vai lá no sistema, está lá nos seus papéis de trabalho, a lei e tal. Só para adiantar, demora o quê? 4, 5 minutos? Ele tem som, mas eu não sei se vai sair aí para vocês. Eu vou colocar para rodar e vou explicando alguns pontos aqui para vocês. É rapidinho, não vai demorar muito não. Tá. O sistema ele é subdividido em planejamento, monitoria e auditoria, né? Então ele ajuda na elaboração do PAINT, na elaboração do procedimento de auditoria em si e do procedimento de monitoria. Vocês têm 7 níveis de acesso, né? Cada nível de acesso libera para um tipo de usuário diferente. Então, usuário que é de outro setor, por exemplo, quem é de auditoria não acessa planejamento, você tem uma segurança para isso.
Você acessando os módulos de planejamento do seu programa de auditoria, da sua LOA, do seu PPA, você informa a unidade, que vai ser a unidade auditora responsável, né? Responsável pelo controle. Lançou lá os seus tópicos, os seus itens, lançou o escopo que você vai realizar dentro do sistema, um abraço. O relatório vai estar pronto. O relatório vai estar pronto para vocês. Quer ver, ele voltou aqui, ele sempre acontece isso, tá? Mas vou adiantar aqui mais um pouquinho, tá? Pronto. Aí tá, voltamos aqui onde paramos. Tá aí o relatório pronto de planejamento. Obviamente, vocês são capacitados para utilizar o sistema, né? E precisam de ter um conhecimento mínimo daquilo que eu falei ontem lá, né? Economia, administração e etc., para poder trabalhar. Então, a partir do momento que você alimentou o sistema, todo ano você vai ter seus relatórios padronizados com o nome de auditor, login, matrícula, departamento e até o e-mail do profissional para você encaminhar e receber a resposta, se for o caso, via sistema web. Pronto. Aí tá aí como é que funciona o módulo de auditoria, então. Você tem lá o projeto, você tem até 6 auditores por projeto, cada auditor só acessa o seu projeto, então não tem ninguém alterando o seu projeto indevidamente. Acessou o projeto, você tem lá, você escolhe as entidades, os auditores que irão trabalhar naquele processo, né? Você escolhe o escopo, que é toda a estrutura do seu programa de auditoria, da sua folha de pagamento, da sua análise de balanços. Você lança essas informações, vocês estão vendo ali verde e vermelho, né? Ele mostra a inconformidade para vocês. Você seleciona o escopo, lançou a inconformidade e informou os papéis de trabalho. Isso aí é todo um procedimento automático. Esses cadastramentos você faz uma vez só e sai replicando para todas as outras atividades corriqueiras que você tem dentro do seu processo. Faz a análise, né? Toda análise é estruturada, avalia a conformidade do item, ó, o que está conforme ele deixa em verde, o que está desconforme ele já marca lá dizendo que está em vermelho, né? Então, tudo automático, sem você ter que estar manipulando informação. Tá, aí chegou, gerou a informação, mandou gerar um novo relatório do auditor, ele mostra para você uma matriz com as informações básicas que você ajusta, clicou no botão, mandou salvar, um abraço, imprimiu, tá aí seu relatório de auditoria pronto de pagamento lá, e todo mês você vai gerar aquela análise rapidinho, já numa estrutura padrão. Ele lá no resumo, ele coloca todas as inconformidades resumidas no relatório, analisando a evidência, constatação, tá aí o resumo, ó. Tudo que foi inconformidade ele pegou e jogou lá embaixo. Você pode jogar em Word, Excel, ou gerar direto na base do sistema. Tá aí o relatório pronto do auditor também. Com assinatura, você pode assinar digitalmente, ou você pode copiar sua assinatura e colar lá, né? Uma assinatura JPEG. Pronto, tá aí a assinatura, gerou, encaminhou. Você faz backup automaticamente, então você pode levar esse sistema e trabalhar em casa, caso você não tenha acesso ao seu servidor remoto no seu estado, aí, no seu município, né? Gerou o backup, mandou o pessoal da TI guardar no servidor, pronto, seu processo está guardadinho lá, armazenado. Caso tenha qualquer problema no servidor, é só você pegar e acessar de novo. Papéis de trabalho, olha só a legislação, olha só que interessante, ao invés de você ficar catando legislação, você importa a legislação e pronto, tá aí, ó, sua legislação, aí sai 4.000, que trata de conformidade, pronto. Cadastrei a legislação, um abraço, tá aí no meu banco de dados, quando eu precisar da próxima vez, cliquei lá, tá aí minha legislação dentro do sistema, né? E vamos avançando. Relatório do coordenador. Se eu sou controlador e tenho vários auditores esperando para consolidar trabalho, estou auditando, por exemplo, o município todo, ou uma instituição, ao final eu consolido os relatórios de todos os auditores dentro de um só sistema, está tudo aí, ó, marcando do jeito que ele importou lá. Outro detalhe, auditor não altera parecer de controlador e vice-versa, né? Então ninguém influencia, existe a independência do trabalho, pronto. Está aí o controlador realizando análise de mérito, só ele faz, o auditor não faz análise de mérito. Gravei,
imprimir, está aí o relatório do controlador prontinho, com todos os auditores que participaram do processo, né? Pronto, você chega lá, ó, tem um relatório do auditor e tem um relatório do controlador consolidado lá, todo direitinho assinado, João Jesus lá assinou. Tá? A parte que vários sistemas não tem, que a gente fala, análise de balanços. Informou os balanços todos lá. Se o seu sistema permitir importação, ele recebe a importação também. Se não, você vai lá, alimenta, em 20 minutos você alimenta os 8 anexos. Pronto, tá aí, ó, o balanço todo analisado para você. Você digitou o quê? Só os números. O restante tudo ele fez. O que está inconforme lá na tela ele joga em vermelho, gerou, imprimiu. Um abraço. A análise de balanço, você vai alimentando as informações, ele vai checando tudo que o TCU vai fazer lá, você está fazendo previamente aqui, ele está dizendo, ó, que sua variação do PL está furada lá, ó, tá vendo? Calculadora, você pode calcular as variações se quiser apurar, e depois você monitora os processos, por exemplo. Seu controlador, nesse momento agora de correria, aí o Derli vai falar disso amanhã, você pega, distribui, prepara o checklist, distribui para os departamentos e depois fica monitorando aí, espera aí, senhor secretário de administração, o cálculo está fora das normas aqui, ó, estamos com problema no cálculo, você vai monitorando e por aí mesmo você vai providenciando e anotando a data, porque em qualquer problema que ocorra, você chega lá e imprime o relatório e mostra, tá aqui, ó, o secretário de administração foi notificado tal dia e não adotou providências. Pronto. Você gera um relatório com todo o monitoramento que você está fazendo do município, ou você pode tirar um monitoramento específico de determinado município, de determinado departamento. Ah, não, só quem está com problema é a contabilidade. Eu gero meu monitoramento só da contabilidade. Tá vendo ali? Tem 2 folhas. Eu vou filtrar e vai ficar uma só, porque tem vários departamentos. Eu vou pegar só de um. Pronto. Quer dizer, peguei o número do processo, 0300, se eu não me engano, pronto. Filtrei o 0300, está ali, ó, o processo 0300. Vou encaminhar com todas as pendências lá para a contabilidade imprimir. Está aí a ficha, mando via web ou coloco no servidor e notifico, né? Está aí assinado com data, tudo direitinho, e-mail para a instituição, para a unidade responder e vamos embora. Basicamente é isso aí, tem muito mais informações, eu não mostrei a parte de elaboração de mídia, não mostrei a parte de elaboração de vídeos, porque não dá tempo. É só mesmo para uma apresentação dessa dura em média 2 horas, e eu reduzi em 5 minutos, só para atender a demanda do pessoal que pediu realmente. E agora vamos entrar no que realmente... Eu só vou comentar uma coisa aqui, professor. Pois não, fique à vontade. Por aquilo que eu acabei de ver, a gente percebe que muitas das vezes o executivo, às vezes ele acha que o gasto ele é muito alto em relação a algumas ferramentas que são de forma muito clara, faz com que o servidor consiga trabalhar com eficiência e eficácia. E muitas das vezes você não precisa de tanto servidor dentro de uma estrutura fazendo as coisas manuais. Então, com uma ferramenta, você atinge um universo muito grande de setores que podem ser monitorados, porque quem não monitora não consegue perceber falhas ou alguma coisa que deve ser feito, antecipando-se ao problema que possa causar risco a ele próprio, enquanto auditor ou contador, e também ao gestor. É isso que eu queria Perfeito. Você matou a charada. E quanto mais profissionais trabalhando dentro do processo, né, maior a possibilidade da ocorrência de erros. Aí, muitas vezes, o controlador não dá conta, o município não tem dinheiro para contratar, para fazer concurso, para realizar concurso para chamar novos auditores, então ele tem lá ou tem lá o controlador, um auditor e um técnico de contabilidade, e coloca 10 estagiários para ficar fazendo esse papel de filtros, de documentos e etc, uma série de coisas. Isso gera uma série de inconformidades, uma desorganização tremenda, porque nem sempre o coitado do estagiário tem conhecimento técnico para realizar esse tipo de procedimento, muitas vezes ele não tem tempo, manda o técnico ou outra pessoa realizar os balanços, aí publica lá, como o Derli falou, no sistema do governo federal, cheio de inconformidades, quando na verdade ele poderia gerar tudo num sistema, né?
consolidar, validar o sistema de contabilidade dele e depois publicar, aí sim, tranquilamente, até um simples digitador chegaria lá e alimentaria, e ele, opa, na hora de enviar, na hora de colocar meu certificado digital aqui, espera aí que eu vou validar. Gente, é uma coisa que não tem comparação, e foi aquilo que o Beto falou ontem, né? Que o Beto falou ontem. Não estou falando do audito, vocês podem pesquisar aí, se for o caso, se achar que também não precisa, mantenha a sua linha de trabalho aí. Se funcionou até agora, maravilha, então vamos manter. Se está dando certo também, não tem por que mexer. Mas foi o que o Beto falou ontem, tanto da parte de tributos, vocês têm que estruturar a parte de tributos, vocês têm que ter computador bom, tem que ter um sistema bom de tributos, né? Tem que ter estrutura para fiscalizar, tecnologia, a gente estuda lá em economia, terra, capital, tecnologia e empreendedorismo, são fatores de produção. Se você não se vale da tecnologia, em algum momento você vai ter que realizar aquele procedimento mecânico, muitas vezes, que um sistema não lhe permite, que a ausência do sistema não lhe permite realizar, né? Então tá, mas olha, então agora vamos entrar na parte de auditoria de prospecção, né? Ao longo da capacitação, falamos de procedimentos de controle essenciais ao sucesso da gestão. Agora nós vamos mostrar os pulos do gato aqui, né? Obviamente, a unidade de controle deve possuir indispensavelmente os mínimos atributos técnicos para que a gente possa realizar essas atividades. Então tá, recapitulando, eu criei todos aqueles problemas, falei de PPA, de LOA, de LDO e de equipe estratégica e tal. Agora chegou a hora de colocar realmente a mão na massa, né? Já dei alguns insights durante a semana e vou te dar um roteiro básico agora de auditoria de prospecção. E tá só recapitulando que a auditoria de prospecção é o quê? É diferente daquela auditoria rotineira ou da auditoria especial, porque essas outras, elas requerem um procedimento científico, né? Você utiliza amostras e tal, você utiliza procedimentos estatísticos, né? E enquanto essa aqui não, essa aqui você se vale da capacidade do profissional, do controlador, do auditor, tendo em vista a emergencialidade do procedimento, né? Não dá para contratar uma empresa agora e esperar 6 meses para um auditor fazer um trabalho, né? Ordinário, seguindo todo o rito de um procedimento de auditoria, porque você não tem tempo. Então, aí você se vale da expertise, né, para realizar esses procedimentos que são, embora elementares, vão te dar todo o subsídio que você precisa para avaliar a sua gestão nesse primeiro momento. Pronto, aí, a gente já está no final de fevereiro, daqui a pouco a gente já fecha um bimestre, vamos ter que apresentar os relatórios lá para o professor Derli, ele está lá de olho. Se não estiver funcionando tudo direitinho, você vai cair naquela malha fina que ele falou lá, aí compromete transferência voluntária, compromete uma série de coisas, começa a ser visado pelo TCU, você publicando informações incorretas e tal, não tem caixa para administrar, né? Aquilo que o Beto também falou ontem, né? Não consegue gerir a sua receita, e a receita é a fonte, né? É a fonte primária de existência da administração. Sem receita ela não consegue administrar, e tudo isso muitas vezes é comprometido. Por quê? Porque você não tem condições de exercer um efetivo controle do seu patrimônio. Então vamos começar. Por onde a gente começa, professor? Execução orçamentária versus caixa equivalente. O que você tem que fazer nesse momento? Checar todas as contas do Razão com os movimentos bancários, né? Por que checar todas as contas do Razão com movimentos bancários? Porque a gente não sabe se tem cheque em trânsito. Muitas vezes você olha pelo seu Razão lá, pelo seu Razão, você está com saldo de R$100, porque tem cheques emitidos e não sacados. Aí você chega lá no banco e você está lá com R$100 no Razão e você está com R$1.000 no banco. Aí você fala, não, prefeito, dá para pagar porque a gente tem R$1.000 no banco. Senhor secretário de Finanças, senhor controlador, vocês têm que checar, tem que ter as conciliações bancárias e você tem que consolidar os saldos. Você tem R$1.000 lá no banco, mas no seu Razão está dizendo que só tem R$100. Então, o que você vai fazer? Vai montar a sua conciliação bancária e vai saber para quem foi esses R$900, né? Se os pagamentos foram devidos e etc. Consolidar saldo de caixa. Como é que eu faço isso? Eu pego o saldo inicial, né, do mês ou do período,
adiciona os ingressos, subtrai dispêndios, mas não é receita e despesa, porque você agora mudou ingressos e dispêndios. Porque receita, quando a gente fala de receita, estrito senso, a gente está falando de recursos orçamentários, né? E quando a gente fala de ingressos, a gente está falando não só de recursos orçamentários, mas como extra-orçamentários. Putz, não estou entendendo nada. Os recursos orçamentários são aqueles que são de posse da instituição. Recursos extra-orçamentários são aqueles que não são de posse da administração. Ele é apenas um mero e fiel depositário. Por exemplo, você retém o INSS do seu empregado aí. Aquele dinheiro não é seu, você é um mero repassador, que inclusive você responde por apropriação indébita, caso não devolva aos cofres federais esse montante na data prevista. Então, por isso que a gente separa ingresso e dispêndio. E o controlador e o contador, o secretário de Finanças, tem que saber distinguir essas coisas. Tem que saber distinguir o que é ingresso, o que é dispêndio, como que vai no caixa, verifica. Gente, tudo isso é procedimento elementar. E aí, nesse momento que fica caracterizado o porquê, para esses cargos estratégicos, você precisa ter um profissional preparado. Não adianta adaptar, é aquilo que eu falo, né? É aquilo que eu falo diretamente quando a Cleusa falou ontem, ou quando eu estou nas reuniões com prefeitos, né, que eu sou convidado para participar, por exemplo, dessas confederações e tal, eu falo, seu prefeito, veja bem, quando o senhor precisa ir rapidamente para Brasília para assinar um convênio, o senhor precisa fretar um jatinho, o senhor pega aquele voo, vá com Deus, né? Se Deus quiser, eu chego, o nome da empresa, ou você vai procurar um profissional, a melhor empresa de voo para te locomover até Brasília, para o senhor assinar o seu convênio. Quando o senhor infarta lá, o senhor opera com um Zezinho da esquina, ou o senhor vai para o Sírio-Libanês em São Paulo? E por que quando o senhor está tratando do recurso público, o senhor quer colocar o seu primo, seu parente, seu cunhado, seu amigo, que muitas vezes não detém o mínimo conhecimento para administrar uma coisa que, como a Cleusa falou ontem, né? Não é para administrar uma coisa que não é sua. O senhor é um mero depositário daquilo. Então, por quê? Me explica como é que funciona isso, né? Tá, se for para administrar os seus bens pessoais, o senhor vai colocar Zezinho? Não, aí eu vou contratar, vou colocar o dinheiro no banco, vou pegar um gerente financeiro para mim, eu vou colocar meus investimentos onde eu sei, não vou colocar numa lojinha qualquer, tá? Mas quando é o patrimônio público, se eu quer colocar Zezinho, o assistente de Zezinho, vereador, para poder ter aceitação, né? Para poder ter aceitação das suas emendas e etc., dos seus projetos dentro da Casa Legislativa, o senhor coloca aquele que não tem a mínima competência para administrar o meu patrimônio, né? Porque eu, enquanto sociedade civil, o patrimônio é meu. E você está colocando alguém que não tem o meu referendo para administrar um patrimônio meu e, sobretudo, esse profissional não tem a mínima competência de desempenhar esse tipo de atividade. Ressaltando, se fosse para operar o seu coração, o senhor ia para o Sírio-Libanês. E já que ele pode administrar finanças, por que você não coloca ele para operar você também? Você confia tanto nele? Pois é. Então, essa é a questão. Realizável, créditos a receber e devedores diversos. Nesse começo de gestão, tem que ficar atento, tem muito prefeito, muita equipe honesta, mas tem muita equipe desonesta. Lembre-se de Maquiavel, o ser humano, na sua essência, tem de fazer o mal, só fará o bem se lhe for conveniente. Então tá, o cara podendo ali emprenhar uns processozinhos ali de crédito a receber e tal, você acha que ele não vai fazer isso? Então pesquise a origem do direito, não faça como eu falei ontem do controlador que trava tudo e quer contratar uma empresa de auditoria, porque ou ele tem preguiça ou ele não sabe fazer esse tipo de auditoria de prospecção. Mas vá lá, seja profissional, pesquise sobre a origem do direito, veja se o bem chegou realmente lá, as 100 impressoras que no último dia de governo comprou, onde estão essas 100 impressoras? Vamos lá contar, só tem 99 não é 100, eu quero, abra um processo administrativo aqui. Quem foi que deu atesto aqui? Quem foi que liquidou a despesa? Ah, foi o secretário tal. Pois é, convoque ele aqui e chame, se for o caso, acione o Tribunal de Contas, denuncie que está faltando um bem aqui, cujo secretário tal assinou e não foi localizado até o presente momento. Pronto. Mas se está tudo certinho, pague. Seja honesto com os profissionais que lhe prestaram serviço. Que lhe prestaram serviço não, porque você não tem nada aí. Prestaram serviço à administração pública, porque você vai passar
né? Você vai passar e a administração pública vai permanecer. Você é um mero representante da sociedade naquele período ali. Então, você não tem nada ali, não é nada seu. Então, sua única missão ali, né? Que a gente pensa que é feito por altruísmo, né? A gente sonha com isso, que acha que é por altruísmo. Eu quero ver o dia que disser assim, olha, candidatos, né? Candidatos eleitos não receberão mais salário. Não receberão mais salário. Eu quero ver quantos profissionais vão se candidatar a prefeito e a vereador. Eu ainda quero alcançar, não sei se eu vou alcançar, mas lá de cima ou lá de baixo, eu vou ter a oportunidade de ver se isso aconteceu. Atenção com as inscrições de tomadas de contas, né? Muitas vezes tem processos de tomada de contas abertas, que o controlador vai engavetando, porque o cunhado dele é o secretário de finanças, porque ele está mancomunado com o prefeito, vai engavetando. Fique de olho nisso para você não ter problemas com transferências bloqueadas. Analise ao menos 3 balanços para ver qual a variação da conta, para constatar possíveis amortizações ou aumentos de saldo. Faça uma prospecção de 3 balanços para você analisar isso, tá? Montante de, por exemplo, aqui meu passivo circulante, meu passivo não circulante, tinha um negócio do empréstimo que estava em 50 mil, em 3 anos aumentou para 300 mil, mas para onde é que foi esse dinheiro aqui? Teve alguma obra, teve algum investimento assim, teve algum contrato? Não, e aí como é que esse negócio está aumentando desse jeito? Fique esperto com isso. Estoque, selecione 5 produtos distintos. Gente, via de regra, você chega em município no primeiro dia de governo, sumiu cadeira, sumiu impressora, aquela central telefônica bonita que você, toda vez que passava lá na porta do gabinete do prefeito, estava lá com a secretária, tudo sumiu aquilo. Onde é que estão? Cadê aquele estoque que está lá no patrimônio, que nego sai em desabalada carreira, querendo levar tudo, limpar tudo, aí o cara limpa lá, por exemplo, tinha 300 cartuchos de impressora laser, quando você vai lá não tem mais nada, só que a criatura esquece de avisar ao pessoal do almoxarifado e da contabilidade para baixar. Aí lá no almoxarifado, na contabilidade, está dizendo que tem 300 cartuchos de impressora, quando você chega no estoque não tem nada. Confira o inventário físico e compare com a relação da respectiva despesa no balanço orçamentário. Veja empenho, veja liquidação, é por isso que você tem que entender isso. Veja os fatos modificativos no balanço. Pegue lá, por exemplo, um mês e veja, tá? Meu saldo em estoque aqui era tanto. Eu vou lá para o meu balanço orçamentário na área de despesa e vejo despesa de capital liquidada. Teve alguma coisa de despesa de capital liquidada? Teve. Se teve compra de imobilizado, ela tem que estar lá no meu saldo patrimonial. Então, vou lá, eu pego meu saldo patrimonial anterior, mais a variação do meu balanço orçamentário, somo, vai dar o meu saldo final. É isso que eu digo para você, seu contador, seu controlador. É isso, essa matemática básica e elementar que você tem que conhecer, você tem que dominar isso aí, você tem que bater o olho nas peças contábeis, é aquilo que eu disse, livro de Jorge Amado, bater o olho na peça contábil, o seu olho brilha. Gente, eu tô vendo tudo aqui, parece o automercado, tô vendo a vida toda do prefeito aqui nesse monte de papel. É assim que funciona. Por isso que precisa se preparar, precisa se capacitar, e se capacitar com qualidade, é aquilo que eu falei ontem, capacitação, somente qualificação, não é saindo aí fazendo pós-graduação, MBA, com o estado, com o município bancando, e você sai de lá sabendo menos do que quando chegou. Não, é você fazer cursos que você consiga comprovar efetivamente que você vai aplicar. Veja o currículo do profissional daquela instituição, veja os comentários dos colegas, veja os resultados. Não fique só pensando e acreditando em postagem de Instagram, não, porque como vocês estavam pensando ontem aí, eu posso dar um dinheiro para Creuza e Creuza vem aqui falar bem de mim. Não, vocês têm que pesquisar mais, né? Porque quando você entra nesse site, só tem as informações boas aí, mas não tem ninguém reclamando. Então, esse professor é nota mil, ele não devia ser só professor, ele é um mago, né? Porque você chega ali, não, professor excelente, professor maravilhoso, tal, aí você vai procurar o cara que tá fazendo um depoimento lá, você não acha o cara no Facebook, você não acha o cara na internet, porque quando o cara é bom, você pode procurar que o nome dele tá lá em algum lugar, quer seja nas páginas boas ou nas páginas ruins da internet, você vai achar o cara lá.
Então é isso que você tem que fazer. Compare a contagem física com o respectivo inventário patrimonial. Opa, soltei a lá e vou te dar outro pulo do gato. Tem gente que vai contar inventário patrimonial e aí ele pega e só vai nos produtos caros. Não, você tem que ir. A sangria muitas vezes ocorre nos produtos baratos. É lá na resma de papel, é nas caixas de caneta, dos marca-texto. É isso que você tem que pegar. Você vai olhar os produtos que têm materialidade? Vai olhar. Mas você também tem que olhar aqueles que têm pouca relevância e pode estar sumindo. Peraí, mas o que está acontecendo aí? 150 quilos de café por mês? Mas só tem aqui 10 funcionários. Né? Aí, quantos funcionários tinha aqui? Não tinha mais os cargos comissionados, que saiu, dá uns 15 funcionários. Vocês estão consumindo 150 quilos de café por mês? Porque a gente faz 2 cafés por dia aqui. Peraí, então vamos fazer essa conta. Quantas conchas de café você coloca? Eu coloco 3 conchas de café, 150 gramas, tá? 3 vezes no dia, tarará, tarará. Ué, mas tá dando 15 quilos e os outros 135 quilos estão indo para onde? Tá vendo? São coisas assim simples, que é por isso que eu digo, você precisa criar o senso crítico para poder atuar. E como é que você cria senso crítico? Como a Eliette falou ontem, estudando, procurando aprender e não tomando lavagem cerebral aí, ficar bitolado em vídeo de internet aí, que o cara, se você assistir 1000 vezes, o cara vai te falar a mesma coisa. Não, crie senso crítico, leia exaustivamente as legislações, os manuais e tal, tente entender aquilo, até o momento que você não consiga extrair mais nada daquilo ali. E depois me lembro, eu vou falar do profissional do alto rendimento, que vocês vão entender do que é que eu estou falando. Dívida ativa, selecione uns 5 contribuintes, né? Lembre-se daquele escândalo que ocorreu e essa semana voltou à baila aí, lá da Secretaria de Fazenda de São Paulo. Os próprios controladores lá, os próprios auditores mancomunados, baixando dívidas por baixo do pano para poder o quê? Beneficiar empresas e jogando o dinheiro, a percentagem que ele recebia em paraíso fiscal. Gente, auditar dívida ativa é só mais uma conta do patrimônio que você consegue fazer como qualquer outra conta. É a mesma coisa que contar caneta. Só que ao invés de contar caneta, você está contando ali credores, né, devedores, né, e os seus montantes. Né? Você tem apenas mais uma ponderação para fazer. Então, selecione os 5 daqueles ali, né? Seu senso crítico, veja por que foi baixado, veja se teve um valor significativo, sobretudo no último quadrimestre, né? Por que a dívida ativa sempre vinha se mantendo esse saldo aqui? Quando chegou no último trimestre aqui, diminuiu 150%, ou 150% não, diminuiu quase 50%. Onde é que entrou isso aí? Cadê? Como dívida ativa é feita, a receita é conhecida no primeiro ano, então você não vai conseguir ver isso lá na DVP, porque já passou. Tá vendo que você precisa saber de DVP também? Não vai estar na DVP, mas você consegue cruzar pelos conhecimentos de receita, pelos conhecimentos de receita, pela variação do caixa e pela baixa. Vai lá, tá? Opa, peraí. Pega aí Zezinho, Banguelo, João Doido e Manuelzinho aí. Eu quero saber desses 3 aqui. Cadê? Quanto eles deviam? Eles deviam, tá. Cadê o conhecimento de receita dele? Cadê a guia de depósito dele? Não tem uma. Mas como é que você está dizendo que ele recebeu se não tem a guia? Ele pagou como? Né? Aí cai naquele risco inerente. Se você tiver caixa, se você tiver cofre dentro da instituição, vai te dar um trabalhozinho maior, mas você vai conseguir fazer também. Gente, é tudo amarrado, é um novelo assim, ó, que você vai puxando e ele tem um começo e ele tem um fim, ele não tem um corte no meio. Né? Ele não tem um corte no meio. Se tiver o corte no meio é porque tem alguma coisa errada. Gente, tem um microfone aberto aí, se puder fechar, eu agradeço. Então, é um novelo que ele tem começo e tem fim. Então, esse é o grande insight da contabilidade e das ciências exatas, porque você não consegue derivar, você tem que seguir o rito ali, ou melhor, derivar você até consegue, né? Você não consegue burlar aquele procedimento sem que aquilo fique registrado. Confira o inventário, as informações do sistema e compare com a realização respectiva no balanço orçamentário. Foi o que eu falei. Confirme a fidedignidade das baixas e provisões para perdas. Lembre-se da Prefeitura Municipal de São Paulo sobre o ISQN lá, né? Imobilizado, selecione 5 itens.
veja por valor, localização e tamanho. É aquilo que eu te falei. Não, só vou ver se tem os 5 ônibus lá. Pelo amor de Deus, gente. A probabilidade de um cara roubar o ônibus no último governo é muito difícil. Agora, dele levar uma impressora, dele levar um drone, dele levar... por exemplo, um GPS ou um telefone via satélite, que a gente usa muito no interior, né, quando a gente viaja e tal, a probabilidade é maior. Então, você não pode focar só no bem. Você tem que... Professor, vamos fechar o... se falar que é do Rio de Janeiro, essa aí pode levar o... Pô, não, nossa. Levar as vigas da perimetral, imagina, não leva o ônibus. Tá, ó... Deixa eu abrir um parêntese aqui, porque eu não fui comunicado da presença. Gente, quem está falando aí é a vice-presidente do Sindicato dos Contadores do Rio de Janeiro, a senhora Sandra Pedrosa. Tivemos a grata oportunidade de poder interagir com ela no curso de capacitação. Ela é contadora, ela é consultora, ela é apresentadora. E mais um pouquinho à frente eu vou abrir um espaço para ela falar dos projetos dela, das palestras e do trabalho que ela realiza semanalmente, acho que é terça e quinta, não é isso, Sandra? Seu microfone está fechado. Ai, desculpa. Gente, boa noite. Fique à vontade aí, a palavra é sua. Por esse espaço. É uma honra tê-la aqui. Eu que agradeço. As suas considerações são sempre excelentes. Lá no Sindiconte Rio, nós temos feito lives todas as quartas-feiras, sempre com um tema diferente. Esse mês de março vai ser dedicado ao imposto de renda, porque, afinal de contas, o leão não dorme, né? Então, e muitas mudanças aí. Então, queria convidar todos para participarem. As lives são abertas, né? A qualquer pessoa. Não tem nenhuma restrição. É só digitar Sindiconte, não é isso? Sindiconte Rio lá que vai... Rio. E também sou presidente do Observatório Social do Rio, que ele faz um olhar sobre a gestão pública. E isso que o professor Edson está falando é muito importante, que são pequenos detalhes que a gente acaba esquecendo e que prejudica muito ao contribuinte. Então, é o que eu falei, por exemplo, nós tivemos aqui, não é lenda e não é mentira, tinha um viaduto aqui que a gente chamava de perimetral, que ele era todo ele tinha diversas vigas de metal, e foi colocado abaixo. As vigas prezavam umas coisas assim absurdas, e aí desapareceu. Numa madrugada, todas as vigas desapareceram. Então, assim, o olhar da gestão pública sobre isso é muito importante. E realmente essa questão da gente... é porque eu lembro um professor que falava para mim assim, presta atenção no clipe. Porque clipe, é clipe. Mas tudo bem, você compra, sei lá, 100 clipes, e aí todo mês desaparece o clipe, você está sempre comprando clipe, mas o que você vai fazer com o clipe? É o desperdício, né? Tudo bem, você ficou botando clipe lá, fez cortina de clipe. Então, eu acho que a gente tem que ter muito olhar também do cidadão, né? Porque esse recurso não é um recurso finito, né? Ele não é infinito, né? Ele é finito, e aí você tem que pegar, que é o caso, por exemplo, que estamos passando hoje no estado do Rio de Janeiro. Um estado em recuperação fiscal, uma prefeitura que não pagou o salário de dezembro nem o 13º, e por causa de quê? Mau uso do recurso público. Então, acho que vale muito a pena a gente, enquanto cidadão, a gente também ficar de olho no gestor público, porque ele é gestor, mas a gente tem que lembrar que ele passa. Os funcionários públicos ficam. E nós, cidadãos, vamos continuar morando naquela cidade. Então, tem que se prestar bastante atenção. E parabéns, professor. Sabe que eu sou entusiasta desse assunto, né? Sandra,
Aproveitando as 50 testemunhas aqui, tudo bem que a gente sabe que a sua agenda é igual a plantão de médico traumatologista no Hospital das Clínicas de São Paulo, você começa a atender 8 horas da manhã e 2 horas da manhã você está atendendo ainda, nunca há espaço para a gente, mas você está devendo também uma palestra para nós aí, todo mundo está apresentando, e eu vou continuar cobrando aqui diante de 50 testemunhas. As minhas aulas acabam, graças a Deus, acabam sábado. Aí eu tenho 4 meses aí de respiro e tenho que escrever, mas tudo bem, dá tempo. Então tá bom. Meia-noite às 2 dá tempo. Pois é. Dá tempo. Agradeço muito mais uma vez a presidente do Sindicato dos Contadores do Rio de Janeiro. Né? Temos muitos contadores, muitos contadores, muitos controladores e auditores aqui participando hoje desse evento aqui, que estão sedentos por conhecimento, e eu acredito muito que a partir de agora vão começar a acessar o site, seu site também, lá para o grupo lá para acompanhar. Eu tive a oportunidade de participar o ano passado, né, ser convidado e interagir com você naquela apresentação. Nunca me senti tão importante, nunca vi um site tão cheio como naquele dia, me senti muito importante, agradeço muito a sua participação, espero que a gente possa continuar com essa parceria. Claro, com certeza. Não, obrigado. E na revista desse trimestre tem lá uma entrevista, né? Pronto, eu vou sair na revista também esse mês, né? Maravilha, isso, não é isso? Siga os bons que será bom também, não é isso? Que maravilha. Exatamente. Obrigado, então. Fique à vontade, a casa é sua. Aqui um pouquinho mais escutando. Pronto, eu sei disso, eu sei como sua agenda é bem apertada, fique à vontade aí o quanto quiser e contribua, você tem acesso livre aqui a qualquer momento. Muito obrigado. Obrigada. E parabéns a todos por decidir se capacitar, tá bom? Não é? E me suportarem, né? Porque você sabe o quanto é difícil me suportar, não é? E eles já estão aqui há 3 dias. Duro, mas tem conteúdo. Tá obrigado, bom? Então. Fique com Deus aí. Tá. Então, pessoal, depois dessa maravilhosa participação aqui da presidente do Sindicato do Rio de Janeiro, né? Pessoa ímpar, de muita qualidade, muita competência, consultor, inclusive, quem estiver precisando de consultoria aí, o problema é encaixar suas demandas na agenda dela, mas também é consultora, né? Para quem tiver interesse aí, basta acessar lá o Sindiconte, tá? Então, vamos continuando aqui. Como a gente estava falando aqui do patrimônio, utilize o balanço patrimonial de pelo menos 2 exercícios para verificar a variação dos saldos. Se você tem um sistema, o sistema vai pegar lá, como eu mostrei, as variações e vai dizer, opa, tem alguma coisa errada aqui, pô, sua execução orçamentária, sua movimentação pela DVP não corresponde à variação do seu patrimônio. Peraí, deixa eu ver se tem alguma nota explicativa. Não tem? Senhor controlador, senhor contador, o que aconteceu aqui, que esse dinheiro não está em lugar nenhum? Aí o cara vai se explicar, vai lembrar se esqueceu ou não, mas, gente, isso ninguém está inventando a roda. Se você não tiver um sistema, se você não souber fazer isso na mão, aí na sua planilha de Word e Excel, não tem para onde correr. O Tribunal de Contas vai pegar e quando pegar, vai multar você, não tem jeito, né? Porque aí o fato já é passado e etc. Mesmo que você apresente a justificativa, vai subir para o relatório final, lá no final do ano. Se pegar um conselheiro bravo, ou seja, não digo nem bravo, um conselheiro correto, que analisa, que aplica a conformidade da norma, já era, você vai ter que pagar a multazinha e olhe lá se não tiver suas contas reprovadas, a depender do grau de infração que você cometeu. Passivo circulante, o mesmo procedimento, você tem que ficar de olho no passivo circulante, seleciona uns 5 itens distintos. Se você percebeu o que eu estou falando, é sempre a mesma coisa. Você seleciona uma pequena amostra, isso você vai aprender lá no curso de auditoria quando você fizer. Você vai pegar pequenas amostras, tudo bem que nesse caso aqui é por prospecção, você não vai pegar e selecionar a amostra, ponderar, não vai entrar lá na matriz de risco da IGP para poder calcular as ponderações, para ver o número de processos mínimos que você tem que olhar, o valor mínimo que você tem que olhar, você não vai fazer isso. Por quê? Porque subentendo que você é um profissional que com seu olhar crítico, você tem condições de chegar lá no passivo circulante, separar 5 fornecedores diferentes e fazer uma auditagem rápida naquilo ali, saindo desde a ordem de pagamento e voltando até a origem do processo. Desde a origem do processo, você segue
o rito todo, origem do processo, desde a solicitação lá da unidade, passando pela administração, formalização do procedimento licitatório, contratação, acompanhamento, pagamento, as liquidações, os atestes, os relatórios do gestor, que é obrigado a ter no pagamento, o relatório do gestor daquele contrato, se as notas foram emitidas no valor correspondente, se ocorreram as devidas retenções, se foram recolhidos os valores necessários, se foi obra, cadê o diário de obra, cadê as especificações da obra, vai olhar se aquela cerâmica é mármore, se é mármore Carrara mesmo, vai olhar se a cerâmica é Porto Belo, tudo isso você vai ter que fazer. Não tem jeito, vai ter que fazer isso aí. E lá, e sempre voltando, vai para o balanço, confere, pega o item físico, confere, é sempre o mesmo procedimento. Ou seja, a gestão do patrimônio em si, ela obedece o mesmo rito. Muitas vezes o procedimento requer uma atenção especial ou algum outro fator, mas via de regra, o entendimento em si, a visão periférica que você tem que ter é sempre a mesma. Para o passivo circulante, a mesma coisa. E aí entram as obrigações legais, que amanhã a gente vai passar a noite aqui com o professor Derli, só... Estão me ouvindo? Posso continuar? Perfeito, professor. Nossa. Ah, tá. Então, pessoal, depois eu vou voltar um pouquinho lá, mas antes eu queria falar um pouco sobre isso aqui, porque eu achei extremamente importante, e eu fiz esse trabalho hoje à tarde. O IDEM, né, o professor Derli, não me pediram esse trabalho, na verdade isso aí é outra capacitação que a gente faz também, mas pelo desempenho de vocês, olha, hoje nós temos 51 alunos no terceiro dia e tal, eu acho que vocês merecem esse feedback para poder vocês aprimorarem e potencializarem a carreira de vocês. Quais são os pontos aqui? Eu vou falar uns 15 minutos aí, depois eu vou abrir para o debate e tal, eu vou fazer mais algumas ponderações dentro daquele tema lá, mas eu quis chegar logo nesse ponto para não ter que fazer correndo. Também vai ter a parte em que a Eliette e o Beto vão fazer algumas outras ponderações, porque eu encerro minha participação aqui hoje, embora amanhã esteja aqui, pentelhando aí e dando pitaco na aula dos outros, mas, de qualquer forma, a minha participação efetiva se encerra hoje. Gestão de carreiras, profissionais de alto rendimento e o que eles têm em comum. Tá? Primeiro a gente vai falar dos profissionais de alto rendimento, né? E quem são eles, né? Vocês viram que eu fiz questão de, durante essa semana, trazer alguns profissionais aqui que, na verdade, são bem sucedidos já nas atividades que desempenham, né? Começamos lá com o Rony, temos o próprio professor Derli, né? Claro que o pessoal do IDEM dispensa comentários, mas eu estou falando daqueles que participaram lá dos cursos de capacitação com a gente. Não, o professor Derli, né? Empresário, servidor público federal, professor universitário, o que leva um cidadão desse a procurar um curso de capacitação? Vimos o coronel Leonardo Ramos aqui, né? Coronel da Força Aérea, né? Chefe da divisão de controle da Força Aérea, que tem reconhecimento nacional e até internacional devido à qualidade dos processos de controle que a aeronáutica imprime. Vimos o Ronieri Lima, controlador-geral da Paraíba, né? Consultor, né, de vários municípios no Nordeste, não só na Paraíba, né? Ele disse que ficou desempregado, ele abandonou, né, o último cargo que ele tinha, não passou 5 dias desempregado, ficou 10 dias, recebeu 10 convites de instituições de estados diferentes para assumir a controladoria, não aceitou nenhum, né? Não aceitou nenhum. Então vocês vejam, hoje temos aqui a Daniele, que atua lá no governo federal, né? Na Secretaria de Cultura. Temos aqui também a Juliana, estabilizada também lá no IMET, Santa Catarina. Temos a presidente, né, a vice-presidente do Sindicato dos Contadores do Rio de Janeiro, professora, consultora, apresentadora e tal. E o que leva essas pessoas, então, a estar buscando mais conhecimento, né? Por que procuraram a EGP, então? Por que essas pessoas passaram por aquele... Eles, não sei se tem alguns ainda, mas podem falar,
por todo o processo seletivo e pelos 6 meses que eles conviveram lá com a gente, sofreram bastante. São 6 meses que eu confesso para vocês, não é brincadeira não. Tem prazo para tudo, tem hora para entregar. 23h59, não entregou, um abraço, perdeu, volta da próxima vez, e mesmo assim você só pode voltar depois de 2 anos de carência, né? Porque como os cursos são gratuitos, eu não vou ficar readmitindo pessoas que não tiveram êxito na sua jornada e deixando de beneficiar, porque em cada processo seletivo são 750 candidatos, por controlador foram 1.560 candidatos, né? E aí tá, eu só seleciono 30, e desses 30, né, o cara recebe curso de graça, recebe sistema de graça, recebe mentoria de graça e não leva o curso a sério. Então, a gente leva isso religiosamente. E o que esses profissionais, então, tão consolidados no mercado, estão fazendo lá? Aí a gente tem fotos aí de profissionais, né? Aquele menino da ginástica, temos ali o Arnold Palmer, que ele fala, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Gente, é esse o mistério do profissional de alto rendimento. O que o profissional de alto rendimento esportista tem a ver com nós, outros profissionais de outras carreiras? É o quê? É porque a gente não para de estudar nunca, a gente não para de trabalhar nunca, de estudar, de buscar conhecimento. Você viu a Sandra falando? Tá ali já fazendo outro curso, não tem tempo, por quê? Porque metade do dia ela trabalha, metade do dia ela estuda. Daniela, a mesma coisa. Você vai para o mestre Deli, a mesma coisa. Coronel Leonardo, a mesma coisa. Juliana, a mesma coisa. Se eu falar, Juliana, tem uma palestra aqui sobre bingo, ela vai lá na palestra e quer entender o que tem de novo naquela palestra. Então, esses são profissionais de alto rendimento. E vocês têm que começar a ter esse tipo de visão, passar a ser um profissional de alto rendimento, né? E vocês vão entender o que eu estou falando mais à frente. Aí, como alavancar minha carreira por meio da network, tá? E depois eu vou fazer o fechamento. Então, estou dizendo que você tem que ser um profissional de alto rendimento. Mas não adianta você só ser um profissional de alto rendimento se você não interage, se você não tem uma rede de contatos. Não adianta. Você pode ser o maior profissional do mundo. Falo por experiência própria e senti a necessidade, embora ninguém tenha me pedido, de passar isso para vocês. Eu me tornei um profissional de alto rendimento, ou melhor, eu sempre fui um profissional de alto rendimento, sempre busquei, eu estudo 4, 6, 8, a depender da demanda, até 10 horas por dia, tá? Comigo não tem isso não, missão dada é missão cumprida. Mas por quê? Eu carreguei inúmeras empresas nas costas, carreguei inúmeros profissionais nas costas. Por quê? Porque eu não tinha uma rede de contatos, eu não me manifestava, eu tinha vergonha de me apresentar. Um exemplo rápido aqui, a primeira audiência pública em 2005 que eu fiz foi por um acaso, né? O prefeito disse que não ia chegar, só ia chegar uma hora depois, e eu preparava tudo para o secretário de Finanças, que era semi-analfabeto. E ele lá, um cara semi-analfabeto, pegava o meu trabalho todo, ia lá para frente, apresentava, falava um bocado de interpretação errada, tudo. Quando tinha alguma pergunta, eu tinha que levantar, mas eu não tinha coragem de falar. Chegava lá no ouvido dele, falava no ouvido dele, ele replicava aquilo que eu falei, como se fosse um papagaio. Só que determinado dia eu tô lá, o secretário de Finanças estava com o prefeito e teve um problema, eles não chegaram. Eu tive que apresentar. A apresentação deveria ser em 1 hora, eu falei tudo em 12 minutos. Em 12 minutos, a apresentação de 1 hora eu falei. Se fosse aquela apresentação hoje, eu teria falado em 3 dias. Eu falei em 12 minutos a apresentação. Tá. E aí, quando acabou a apresentação, o pessoal lá, o secretário de administração e o pessoal lá da imprensa falou, não tem jeito, o prefeito não chegou, aí eu vou ter que abrir as perguntas. Eu falei, não, aí eu queria correr de lá do púlpito, não, você vai ter que ficar, e agora, não tem que falar. Começaram a abrir as questões, aí fizeram a primeira pergunta. Aí fizeram a minha pergunta, eu falei, peraí, mas isso eu sei, respondi. Fizeram a segunda pergunta. Respondi. Quando chegou na terceira pergunta, eu falei, agora é comigo aqui. Aí estava falando mais que gordo quando eu estava apanhando para confessar o crime lá. Até o que não perguntava, eu estava contando. E a partir daí eu virei esse papagaio. Gente, então não adianta você ser um profissional de rendimento, porque quem não é visto não é lembrado. Você é um excelente profissional de rendimento. Mas se você não vende seu peixe, não adianta. Então tá, você vem aqui, ó, se capacita, mas você tem que ser notado, Por exemplo, bingo aí, ponto para Everson, ponto para Cleusa. Por quê? Porque daqui a 10, 20 anos, quando eu estiver lá em São Paulo, em qualquer outro lugar, fazendo uma palestra, que eu encontrar com eles, a professora lembrar de mim?
lá de Rondônia, você é o Everson, você é a Cleusa, mas os outros 40 e poucos que tem aqui, eu sequer sei o nome, e isso é importante. Aí você fala, professor, mas eu também não quero que você me conheça, não. Não, beleza, mas eu não estou falando eu estou falando um exemplo amplo, erga omnes, pense no universo. Você tem que construir a sua rede de contatos e tal, aparecer, ser mostrado, comentar, não é para se exibir, não, é porque isso hoje o mercado de trabalho funciona assim. Você vê inúmeros profissionais aí ocupando vaga sua, por quê? Porque você não se impõe, né? Você é aquele contador que entrega o documento lá e corre da sala, lembra da foto que eu mostrei? Você não se impõe, você não mostra interesse, porque fica parecendo, inclusive, que você não está interessado naquilo que está sendo feito. Então, se o cara não está interessado, eu também não vou me interessar por ele. Então, você precisa construir essa rede de contatos. Professor, eu não estou nem aí porque o senhor está falando, eu sou concursado aqui na prefeitura e tenho estabilidade aqui, vou morrer aqui, não quero nem saber, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, daqui a pouco vai começar Big Brother, eu vou desligar aqui, vou mandar o ir passear, certo? Mas vocês têm que entender o contexto do mercado. Vocês viram o que aconteceu lá? Aquelas tem um microfone aberto, gente. Aquelas barragens que romperam lá em Mariana e no outro município lá de Minas, destruíram a prefeitura. Brumadinho. Então, gente, muitas vezes vocês estão numa estabilidade, acontece alguma coisa, alguém arma alguma coisa para você é aquele controlador sério que a Cleusa falou, não, se sua mãe tiver que chorar, chora não sei o que e tal, que eu gostei muito, vou contratar ela como minha segurança a partir de agora, mas, gente, muitas vezes acontece o imponderável, alguém arma para você, monta um processo administrativo lá, até você provar sua defesa, e muitas vezes você não consegue provar, porque você não vai ter mais acesso àquela documentação, você está na rua da amargura, sua estabilidade acabou, você é um excelente profissional, mas você não tem uma network, você não tem uma rede de contato. E aí eu volto lá para John Maynard Keynes, lembra que eu falei lá, que é aquele que defende a intervenção do Estado dentro da economia? Ele dizia, no longo prazo, todos estaremos mortos, em contraponto a Adam Smith, que dizia, não, laissez-faire, laissez-passer, deixe que o mercado se ajusta. Se ele aumentar o preço, eu não compro, ele vai ser obrigado a baixar o preço, e quando ele baixar o preço, eu compro. Aí John Maynard Keynes falou, tá, mas se eu ficar esperando ele baixar o preço, muitas vezes eu preciso comer. E se ele segurar o preço lá, eu vou morrer de fome? Né? Então, no longo prazo, todos estaremos mortos. Então, onde eu quero chegar com isso? No longo prazo, todos estaremos mortos e as coisas mudam. Então, se acontece um desastre, tipo aquele em Mariana, lá em Brumadinho, como me ajudaram aí, não tem mais prefeitura, não sabe se vai ter, quando vai ter, se vai conseguir te pagar. E aí você vai ficar sem comer, sem beber? Diferente se você tem uma rede de contatos, por exemplo. Vou citar os dois exemplos dos colegas aqui, a Cleusa e o Everson. Tá, por exemplo, agora o Derli é implementando aí controle numa série de entidades aí e tal, junto com o próprio IDEM aí e tal. Aí tô lá em São Paulo, encontro a Cleusa lá. A Cleusa foi passear lá, foi fazer umas compras lá no Brás e tal. Encontrei a Cleusa no meio do caminho lá e tal, saindo do centro de convenções ali do MASP em São Paulo, alguma coisa assim, fazendo um treinamento lá. Aí, professor, você lembra de mim? Aí eu conheço muita gente, não tenho a memória boa, posso não conhecer. Mas de repente ela fala, Cleusa, lembra lá daquele curso em Rondônia? Aí eu falo, Cleusa, lembra, você é contadora lá na nota 10, né? Aí o cara que tá comigo aqui do lado falou de onde ela é, né? Porque network é assim, você tá sempre escutando, tá sempre querendo saber quem é quem e tal. Pô, vou concluir esse e depois vou falar da Daniele aqui, tá? Você aí fala, não, ela é lá de Rondônia, numa cidadezinha pequena de Rondônia lá. Pô, e ela é boa? É boa profissional? É. Cara, pois é, bicho. Eu tô lá com um deputado e tô com uns trabalhos lá para fazer, ele conseguiu umas empresas lá para mim, só que como eu tenho um nome a zelar, eu preciso de um profissional bom. Você tem um contato dela aí porque se ela não quiser trabalhar comigo, pelo menos ela indica. Olha só, um oi que ela me deu na rua, muitas vezes criou a possibilidade para outro profissional, por exemplo, você que tá aí calado, a Cleusa conhece você. Ô Cleusa, é o seguinte, tem um cara aqui que tá querendo implantar uns sistemas de controle em algumas prefeituras, você conhece alguém? Eu conheço o Zezinho, assim, ele não é de muita conversa não, mas ele é bom profissional, tá vendo aí? Por meio da Cleusa você encontrou. Daniele, você tá lá cheio de pendências lá, em processos lá na Secretaria de Cultura, ou em qualquer outro processo, você não tem, que chegou agora, não conhece ninguém. Opa, aí você chega lá,
você chega lá e fala, não, pô, mas tem aquela tal de Daniele, entra ali no grupo, ela vem cá, ela tem um WhatsApp, tem. Ô, Daniele, você lembra de mim? Eu fui lá do grupo de Rondônia com você. Aí ela falou, foi, tá. Ah, tá, tudo bem, tudo legal. Então, Daniele, a gente foi lá do grupo, você viu, né? Eu sou aqui do município, tá? Eu preciso de uma ajuda de você aí. O seguinte, eu tô com uns processos pendentes aí na Secretaria de Cultura, ela vai falar, não, eu sou da área de auditoria e eu não mexo com isso, não. Ah, tá, Daniele, mas é porque eu não tenho informação nenhuma, você não pode me ajudar, não? Ela, peraí, qual é o número do processo? O processo tá aqui. Tá, esse processo tá lá no setor de convênios. E quem eu procuro lá? Isso você já fez 1 milhão de ligações lá para o Ministério do Turismo e sempre cai na caixa, rodou, não conseguiu falar com ninguém. Com a sua network, você falou com a Daniela, ela fala, quem cuida lá disso é o João. Ah, João do quê? Faz o seguinte, anota o número dele aí, diz que Daniele, aqui do controle interno, pediu para ele ver esse processo para você. Pronto, gente, olha a sua network funcionando. Então tá, participou de evento, se mostre, comente, não vai ficar fazendo piada, tô falando coisa séria, né? Pode até fazer uma brincadeira ou outra assim, mas você tem que aprender a fazer a sua rede de contatos, porque cedo ou tarde você vai precisar disso. Tá aí, apareceu o controlador daqui, tem o pessoal do IDEM, mantém contato, mantém sempre aquela ponta, olha, tem um curso aí e tal, eu sou daqui do município de tal, que daqui a pouco o IDEM cria uma demanda aí, tá? Não, você tem algum contato lá? Não, tem um menino aqui, inclusive ele vive procurando curso. Não posso dizer que ele é bom, mas eu sei que ele tá sempre interessado em alguma coisa. Então, por que não testar esse rapaz? Então, é isso que a gente precisa aprender. No longo prazo, todos estaremos mortos, a situação muda. Hoje que você tem um cargo bem remunerado, um cargo estável, amanhã você pode não ter, então você precisa se preocupar com sua network, mas antes de se preocupar com a sua network, você tem que se preocupar em ser um profissional de quê? De alto rendimento, pô. Não adianta você pegar e ficar citando a resolução 750 do CFC aí para falar princípio de prudência, né? Princípio da entidade e tal, né? Toda vez que você vai fazer uma apresentação, você quer logo falar disso, porque a resolução já nem existe mais, já foi revogada, mas você não se preocupou mais em estudar. Você chega ali, como eu disse ontem, você tem em vista que o legislativo ou seus próprios colegas não têm interesse nenhum em evoluir, e você cai ali naquele marasmo e pronto, faz o seu trabalho ali medíocre, e não estou ofendendo ninguém, procurem no dicionário o conceito de medíocre. Medíocre é aquele que está na média, só que o profissional que está na média não é profissional de rendimento. Por quê? Veja a foto aqui, ó. Profissional de rendimento tá ganhando, e quem tá ganhando tá chegando em primeiro, né? Então você precisa ser profissional de alto rendimento se você quiser se manter no mercado. Então essa aí é a dica. Ninguém me pediu nada aqui, nem o professor Derli, isso nem faz parte, isso é um outro curso que a gente dá lá, não tem nada a ver com o IDEM aqui, estou fazendo de coração, não estou vendendo produto nenhum, não tenho livro, não sou, como é que fala, aquele cara que faz motivador, que fala, eu acredito em você, se jogue daqui agora, não tem nada disso. Eu estou te mostrando como é que o mercado funciona, para você entender e começar a mudar seu conceito. Participe, seja notado, seja lembrado, tire suas dúvidas. Outra coisa, não, aí tá. E lembrando mais outra coisa, recebi um monte de perguntas aqui, mas professor, o senhor poderia me ajudar num negócio aqui que eu tenho uma dúvida? Eu falei, não, de noite você pergunta lá para mim. Não, é porque eu tenho vergonha. Não pode ter vergonha, gente, não pode ter vergonha, né? Não tem uma novela aí que a menina fala, eu gosto mais é Deus, você tem que gostar mais é de você, não importa se Zezinho vai dar risada, muitas vezes Zezinho tá dando risada de você, por quê? Porque ele não consegue nem entender, não consegue nem extrapolar, chegar no nível de dúvida que você tem. Então ele fica dando risada achando que você está falando uma besteira, é o problema dele. Eu quero resolver meu problema primeiro, depois ele que resolve o dele lá. Então, gente, é essa deixa que eu digo, essa deixa que eu deixo para vocês aqui, né? Procurem ser um profissional de alto rendimento sempre. Estude, se dedique, seja bom no que você faz. Porque se você não é bom no que você faz hoje, você está sempre como se fosse aquele auditor lá, aquele contador que eu mostrei lá, com a mão no olho. Mas se você é um bom profissional de alto rendimento, você faz como esse pessoal que participou aqui, ó. Chega bem, sabe falar, se comporta bem, sabe conduzir uma conversa e tudo, e é isso que você precisa ter. Por quê? Porque o homem é um ser sociável, e como ser sociável, você precisa aprender a se comunicar, né?
E como é que a gente faz isso? Lembre-se da história que eu falei aqui, um exemplo vivo disso. Você aprende isso praticando. Comece aos poucos e tal. Se você não tem coragem ainda de ser um palestrante e de se apresentar, vá na sua própria sala lá, quando tiver uma dúvida lá, não fique lá no canto não, participe, tente entender, porque aí você vai se soltando. Hoje você fala só com o pessoal ali do seu departamento, amanhã você já está falando com o pessoal da audiência pública, e daqui a pouco você está apresentando aqui, falando bobagem, como eu aqui a noite toda, e 50 aí, já tem 48, 7 já se cansaram, foram embora, e está aqui falando. Então essa é a deixa que eu digo. A partir de agora, então, vocês estão livres de mim, eu vou abrir o espaço aqui para agora, para o pessoal do IDEM, para quem tiver dúvidas, o professor Derli, os nossos convidados que quiserem complementar. Se você também não gostou, pode dizer, professor, se eu falo um monte de bobagem aí, muito obrigado, mas eu penso assim e respeito a sua opinião também, e vamos tocar o bonde. Gostei da paisagem aí do Everson, hein? Muito bonita a paisagem aí, meus parabéns. E então, pessoal do IDEM, nossos colegas, todos aqui, inclusive os convidados, eu abro aqui a palavra para vocês e boa noite. Obrigado aí, hein, professor. A paisagem aí foi para tocar o plano de fundo aí. Show de bola, gostei aí. Mas muito obrigado, a aula foi muito boa. Gostamos bastante aí, tem certeza aí que na hora que o pessoal for fazer o curso aí, pode convidar a gente, que a gente tá pronto para participar. Beleza. Muito obrigado aí. Professor, eu gostaria de falar sobre essa tua última fala, a questão do network, né? Eu acho que é isso que o senhor fala tudo, é questão, a gente ser sempre lembrado, né? Ser lembrado como controle, ser lembrado na instituição, essa questão do network na própria, às vezes nem faz o network dentro da sua instituição, né? Então comece por você lá dentro da sua prefeitura, do seu órgão que você trabalha. Eu acho que se a gente começar por ali, já é muita coisa, porque às vezes o controle fica lá trancadinho dentro de uma sala, né? Não conversa com ninguém e pronto. E aproveitar isso, porque nós temos muitos órgãos que o controle precisa fazer network com o Tribunal de Contas, com o CGE, né? Com cada esfera tem os seus networks que tem que ser feito. Isso aí eu aproveito muito e sempre dá certo, tá? Tá vendo aí? Mais um exemplo. Professor, aproveitando, Juliana, só um minutinho te cortando aí. A gente aqui do IDEM, nós gostaríamos de manter contato com você, até para a tua capacitação na segunda-feira. Eu deixei lá no chat o meu contato, volta lá um pouquinho, aí me adiciona, vamos conversar um pouquinho, porque vai ser um prazer a gente trocar esse feedback. Tá olha, bom? tem... Todo meu. Eliette, e tem meu aval. Passou lá, tem o certificado, né? Com a chave de registro lá, pode procurar lá, certificado dela registrado, aí tem o meu aval, viu? Aí isso, já vou divulgar para o grupo que está aqui, para quem quiser também para participar, porque a gente precisa dessa rede, não é? Beleza, então. Vou passar a palavra ali para quem está inscrita, depois eu volto um pouquinho. Professor? Pois não, seja bem-vinda, Jussi Nobre. Isso, boa noite. Vou me apresentar. Meu nome é Jussi Nobre, sou servidora do Estado, de uma autarquia. Aí, devido a essa sua palavra de incentivo, né? Eu sou um pouco tímida, mas aí resolvi pedir a palavra para parabenizar o senhor. E essa sua fala eu também já tinha ouvido de um outro colega de trabalho, que inclusive já se aposentou. Ele era contador lá da onde eu trabalho. E ele falava justamente isso, ele falava, Jussi, se a gente não fala, chega numa reunião, fica de boca calada lá quietinho, não vão lembrar de você. E se você der sua opinião, falar alguma coisa, vão lembrar em algum momento, falar, puxa, Jussi, falou assim, 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 sempre. E você será lembrada. E aí agora com essa sua fala, eu lembrei desse meu colega. Aí eu queria parabenizar e agradecer também pelas suas palavras, porque são palavras de motivação, né? Que faz bem pra gente. Que é para o crescimento. Muito obrigada. Maravilha, que bom. Então, a partir de agora, você pode começar a falar aí,
hein? Quando nada, no final de cada frase você fala ok e tal, vai começando aqui, daqui a pouco você já fala, epa, não concordo, porque a gente começa falando ok, depois, quando a gente começa a se soltar, que tem uma liberdadezinha maior, a gente já começa a contra-argumentar, já começa, e daqui a pouco a gente toma a frente, é assim que começa. Meus parabéns, professor. Pois não, professor. Que eu não sou contadora, eu sou administradora, e também queria parabenizar o Beto Anísio, ele é o presidente lá da instituição onde eu trabalho, e agradecer a ele, a Eliette, pela oportunidade de estar aprendendo mais. Maravilha. Nós é que agradecemos. Hein, professor? A Júcia é uma servidora nossa da Junta Comercial, né, administradora, faz parte da equipe do financeiro, e a gente teve um prazer imenso trabalhar com ela nessa gestão, muito competente, e a gente é bem servido por essa servidora. Graças a Deus, ela está aqui também aumentando um pouquinho o capital intelectual com a vossa palestra, e depois mais uns dias do Derli, né? E é assim sucessivamente. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, vou falar um pouquinho agora em nome do IDEM. Eu peço perdão, eu deveria ter exposto o meu peixe no primeiro dia, mas a nossa preocupação primordial não é nem divulgar o nosso trabalho, nem o que a gente faz nessa capacitação. O que a gente queria era conhecer vocês, que esses novos prefeitos tenham, né, parceiros bons, como eu disse no primeiro dia, e acabei esquecendo de divulgar. Só que eu recebi muitos WhatsApp perguntando o que vocês fazem, quem são vocês. Então, assim, o IDEM é um instituto de capacitação. A gente presta assessoria em todas as áreas, nas áreas contábeis, de planejamento. Eu vou até ler aqui, porque é tanta coisa que eu acabo que esqueço. De ISS, PTU, ITBI, taxa, ITR, dívida ativa. A gente elabora projetos em geral de ICMS. Então, assim, se tiver com problema, lembra do IDEM, que somos nós. Ah, vocês são sozinhos? Não, ninguém sozinho não faz nada. Nós temos parceiros no Brasil inteiro, inclusive aí como os meninos, o Derli, o professor Edson, e a gente está chegando mais gente, a gente tem uma rede de network muito boa, graças a Deus. Então, assim, teve o problema, a gente analisa, eu sou a pedagoga responsável, a gente analisa, direciona para o setor competente e a gente sempre acha uma solução em parceria. Eu sempre digo assim, todo gestor público, ele precisa ler o livro A Arte da Guerra. Não sei se alguns de vocês já leram. A Arte da Guerra, ele traz para a vida de qualquer gestor. Seria esse aqui? Exatamente. É esse aqui. Livro de cabeceira, assuntos. Livro de cabeceira, né? Porque com esse livro você consegue lançar estratégias, porque eu sempre digo que o serviço público é igual a um jogo de xadrez. Você tem que entrar concentrado, verificar quais são as peças que você tem que remanejar para que você ganhe o jogo de forma calma e cautelosa. Então, a Arte da Guerra vai te dar isso. Porque você não pode ser apressado, fazer estardalhaço, brigar. Você tem que viver um dia de cada vez com cautela, com conhecimento. Não é? Então, assim, leiam A Arte da Guerra e procurem o IDEM. E aproveitando sua deixa, não esqueçam de ler O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Exatamente. É assim, mas o que esses doidos aí estão falando disso aí, não é? Não. É porque você começa a trazer isso para a sua vida pública. Verdade. E você começa a resolver os problemas, você dorme com um problema enorme, e quando você acorda, você tem a solução na cabeceira da sua cama. Exatamente. Então, assim, amanhã eu vou fazer um folderzinho colorido, vou colocar lá no grupo, porque amanhã é o nosso dia da despedida. Tem uma notícia especial somente para vocês, que eu vou dar agora. Amanhã é sexta-feira, né? Então, amanhã é o dia do sextou, né? Sextou como? Sextou com o professor Edson, com o professor Derli, e é o encerramento do nosso curso. Aí amanhã eu vou colocar lá o que a gente tem, o que a gente oferece, vou deixar os contatos, se vocês precisarem, porque a gente está aqui para isso. A gente está muito feliz hoje,
Porque a gente vê prefeitos, vê pessoas chegando, o professor convidou pessoas importantíssimas para a nossa sala hoje, nós estamos muito felizes. Então, é assim, a gente vai se conhecendo, né? De pouquinho em pouquinho. A gente vai passar por vocês em algum momento, em alguma visita, alguma coisa. Então, é isso que importa. Ninguém entra na vida do outro por acaso. Tem sempre um motivo e fica sempre um motivo, tá? Então, amanhã eu passo para vocês. E eu sou igual o professor. Eu sou pedagoga, eu gosto de falar e se ninguém me barrar, eu vou me embora. Nem bebo água também, tá bom? Então, neste momento, eu desejo uma boa noite. Amanhã a gente conversa mais, tá bom? Obrigada. Tem um pessoal aí que eu preciso do contato. Tá Creuza, bom? Eu não tenho. Creuza, eu tô te vendo, hein? Você não vai falar nada hoje? Oi, boa noite. Boa noite a todos, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vinda. Professor, hoje você fez uma explanação, quase que uma aula para controlador, desde o começo ao fim. Maravilhoso, tá? Gostei muito. Obrigado. Geralmente, às vezes o controlador, ele não é contador, mas com o auxílio do contador, ele colocando as informações, ele vai conseguir chegar no relatório, no denominador comum, que é preciso, que é a análise do balanço. Porque o balanço traz todas as informações. Até porque eu costumo dizer, se você quiser saber mais detalhes, você tem que ir na fonte, como o senhor explicou, lá no almoxarifado, no patrimônio, no tributo. Parabéns mesmo, gostei muito da sua aula, tá? Resumiu tudo em poucas palavras. Tá de parabéns. Muito obrigado. E de parabéns também tá a IDEM. Viu, Beto? Olha o Betinho aí. Já tem até slogan, né? Participe da IDEM que você se dá bem, não tem? Já tem até o slogan. Você viu que chique? Tá aberta aí a palavra para quem mais queira se manifestar. Bora, gente, vai falando, porque eu só vou fechar a porta 9 horas. Aí, se vocês não falarem, vai ficar eu e o professor aqui conversando. Eu não vou deixar ninguém embora. Porque tem sempre professor, o professor Derli. O professor Derli nem chegou ainda, né? Ele deve estar ele deve estar na sala de aula ainda. Quando ele chegar, a gente percebe que a festa é certa, né? O professor Derli é aqueles alunos que, quando ele chega, o professor percebe na hora, né? Pelo entusiasmo, e ele realmente não está aqui ainda. Ainda está em sala. Pois é, pessoal. Então, só recapitulando aí mais um ponto, né? Referente a essa parte de networking, né? Que muitas vezes fala assim, não, para o cara que já fala a vida toda é fácil, mas é aquilo que eu falei, o Beto também reforçou há pouco, a gente tem que ter um ponto de partida, respeitar a nossa limitação, obviamente, e ir construindo o conhecimento aos poucos, né? A gente começa do zero, é por isso que eu falo que a gente precisa ter uma base sólida. Volto a repetir, não é para sair aí amanhã comprando Sun Tzu e Maquiavel, não precisa nada disso, não. É só a gente adotar, pelo menos para a nossa vida, uma política de crescimento que seja no médio e no longo prazo, planejar a nossa capacitação intelectual, sobretudo para quem está entrando agora na administração pública, muitas vezes era servidora, caiu de paraquedas agora lá, eu sou aqui da divisão de tributos há 30 anos, aqui, ou há 10 anos, ou há 5 anos, aí de repente não teve ninguém para colocar aqui, o prefeito pegou e disse, não vai ser você. Vou ganhar mais 1.000 conto, mais 2.000, mais 5.000, mais 10.000, e acabo assumindo aquele cargo, tá? Assumir o dinheiro é bom tudo, mas a gente tem que prever esses riscos, né? É o que a gente fala lá, que a gente brinca aqui no governo federal, né? Aqui no governo federal o salário é razoável. Então, quando oferecem cargos para a gente, a maioria rejeita, porque fala assim, peraí, deixa eu fazer a conta aqui de quanto eu vou ganhar a mais e de quanto eu vou ter que guardar por mês para a hora que a pipoca estourar. Então, quando você faz a conta ali, você vê que não é muita vantagem, então você acaba ficando quieto no seu canto. Então, é isso que eu falo, assumir um compromisso agora, não seja passageiro da agonia, né? Passageiro da agonia é aquele cara que entra lá na montanha-russa, sabe que entrou, mas não sabe se vai sair, né? Não seja aquele passageiro da agonia, não. Estruture tudo, comece a entender, comece a buscar conhecimento, comece a buscar instituições sérias.
Não tenho nada contra, mas esses cursos, por exemplo, eu fico revoltado quando eu vejo essas coisas aí. Por exemplo, lá no grupo Contabilidade Fácil, tudo que é referente, eu não deixo fazer propaganda, mas tudo que é referente à educação, eu deixo publicar. Aí eu fico vendo lá, palestra com professor, mestre, doutor, não sei o quê, 2 horas. Se você não é contador e não é aluno, R$300. Se você é contador, 200. Se você é 100. Gente, você vai pagar R$300, mas em 2 horas, pelo amor de Deus, o que esse cara vai fazer? Vai modificar a sua vida. Aí 2 horas. 15 minutos ele passa lendo o currículo dele, 15 minutos ele passa lendo o currículo dele, né? Mais 30 minutos ele passa contando piada e sobra 1 hora ali para ele falar ou ficar lendo aqueles roteiros. Então a gente precisa ter cuidado com isso. No curso que a gente vai selecionar, né? No professor que a gente vai escolher, né? Porque muitas vezes também, e outra coisa, um ponto importantíssimo, né? Porque muitas vezes você pega um curso com um professor e aí você fala, não, aquele professor é excelente, eu vou fazer o curso com ele, mas eu estou preparado para alcançar o que o professor vai dizer naquele momento. Pô, lá no curso a gente tem auditoria 1, 2 e 3, tá? Tem um curso lá de auditoria 3, eu não fiz a 1 e a 2, eu vou querer fazer o curso de auditoria 3? Por exemplo, tem curso de análise avançada de balanço, você vai querer fazer um curso de análise avançada de balanço, se você não consegue nem correlacionar as peças, você não consegue fechar o balanço? Então, muitas vezes, a gente tem que avaliar também, tem que dar um passo para trás, para depois dar 2 passos para frente, né? Você tem que ponderar, ver qual é o meu estágio hoje e o que eu preciso para começar a caminhar, porque muitas vezes o problema também não está no professor, o problema está na gente que não consegue alcançar. Pô, eu lembro que quando eu assumi, a primeira coisa que eu fiz foi comprar aquele capa preta do Hélio Koama. Todo mundo já deve ter ouvido falar do Hélio Koama, né? Análise avançada de balanço. Eu falei, não, já vou começar logo, eu sou Girai, eu vou começar logo por cima. Peguei aquele livro, passei 1 ano e não consegui entender lufas do que tem ali. Lufas do que tem ali, né? Aí pegou, Aí tá, quando eu vi que não ia dar reggae mesmo, eu falei, peraí, então, que eu já vi que eu não aprendi nada na faculdade, aí comprei Contabilidade Pública Fácil, de Osni Moura Ribeiro, foi aí que eu comecei a entender contabilidade. Então, a gente precisa entender em que patamar a gente se encontra para poder tentar investir em conhecimento, porque senão você vai jogar dinheiro fora, você vai se frustrar e vai ficar como a gente vê lá no grupo de contabilidade, estou decepcionado, fiz o curso de contabilidade, não consigo emprego, não entendo nada e etc. Você tem que ter um ponto de partida. Aí muitas vezes se frustra. Poxa, eu não sei o que está acontecendo. Será que o problema é comigo ou é o professor que não presta? Né? Eu fiz contabilidade, terminei agora o curso de pós-graduação em auditoria, né? E não sei nada, mas será que o problema está no professor? Ou será que você, como acontece muito isso lá na EGP, não acontece, porque não tem como você fazer isso lá, não tem jeito de você fazer, o curso é gratuito, mas é pesado, não tem jeito de você fazer aquilo de curso de pós-graduação que 99,100% faz, que é chegar faltando 2 horas, pô, não posso ir para a praia não, porque eu tenho um trabalho de pós-graduação para entregar lá, mas daqui a pouco eu chego lá, faz o trabalho, em 2 horas você faz o trabalho, recebe 9,5, 8,5, 10 até, então tá, pô, você me engana que eu te engano, é isso que o professor fala, tá? Eu vivo do giro aqui, eu preciso de muito aluno, se eu começar a reprovar muito, eu não tenho aluno, então tá, você quer levar desse jeito aí, você leva, então é isso aí, pessoal, mas continuem aí, aberto às ponderações aí, acho que o pessoal já cansou mesmo de me ouvir, vou devolver a palavra aí para o Idem, porque acho que já sofreram demais já essa semana, e amanhã vamos dar uma aliviada no clima aí com o professor Derli. Bom, então, pessoal, se não temos mais nada a comentar, não tem mais nenhuma dúvida, né? Hoje vocês estão liberados 20 minutos antes, dá para ir para o recreio, né? Para o lanche. Aí amanhã a gente retorna, e amanhã a gente faz os fechamentos, os combinados, porque é tudo aquilo que é combinado não sai caro, né? Exatamente. Não se preocupe que não vem nada sério, não vou pedir dinheiro para ninguém, nem... Agora, se alguém quiser fazer um Pix, eu já mando meu CPF, não tem problema, particular.
É brincadeira, gente, tá? Só para descontrair um pouquinho. É aquele negócio, então... né, Eliette? É aquele negócio, missão dada, missão cumprida. Na primeira missão que me deram, eu consegui falar tudo em 12 minutos, né? Se eu falei em 1h20, né? Então já, né? Se pudesse, eu teria falado em 12 minutos. Temos um ponto em comum. Eu coloco aqui não 1000 tem pessoas, negócio. Eu coloco 1000 pessoas numa quadra esportiva e eu faço uma reunião em 30 minutos, porque eu não sou obrigada a ficar uma manhã inteira falando. Ser perfeito. Curto e grosso e objetivo e claro. Missão dada, missão cumprida. É isso aí. Exatamente. Então, para mim, foi didático, claro, entendi, acredito que o pessoal também, porque quando fica todo mundo calado, a gente fica até na dúvida. Mas aqui, no caso, eu acho que estão calados porque aprenderam tudo e já sabiam muita coisa, né? Olha, aí tem muita gente importante, todo mundo é importante, cargos assim importantíssimos. Então, assim, eu acho que só vieram buscar algumas informações porque já sabem mesmo e são comprometidos. Então, estão de parabéns, tá bom? E por mim, eu abro porta, libero aí o cadeado, vocês estão... Não esqueçam da chamadinha lá, que eu preciso do controle, tá bom? Eu sou pedagoga, eu gosto de controle, gente. Por favor, me ajuda, preencha a chamadinha lá. Tá lá no link, tá no grupo também para quem perdeu, tá bom? Muito boa noite, então. Então fiquem com Deus, uma boa noite e até a próxima. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Boa noite.